Bom dia. Hoje a ideia é ter uma conversa, sabe? Um bate-papo, assim, uma coisa mais descontraída, vamos dizer assim, né? Antes, só para a gente ter uma ideia do público aqui, apesar da gente olhando, a gente já saber mais ou menos, eu quero só ter uma ideia. Quem é pai ou mãe de crianças de 0 a 11 anos? Ou vai ser, né? Já dá para saber ali, tá bom. De 12 a 17. Tá. De 18 para cima, só que mora em casa ainda. Tá. A Sabrina, você viu que ela não abaixou a mão, né? Ela tinha que ter ficado com a mão para cima. E os que são pais de filhos já casados. Você vê que tem de tudo aqui, né? A gente está frito, a gente está perdido, né? Mas é um desafio muito grande. Então, deu para ver que está bem equilibrado, né? Então, tem pais, lógico, que têm filhos em mais de uma dessas faixas etárias, né? E é normal, como nós mesmos. Então, a ideia hoje, gente, é a gente trazer princípios e trazer alguma coisa que fale ao nosso coração, tá? Antes de começar, eu queria que a gente orasse, tá? Pedindo que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria e nos dê entendimento. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos pedir a Tua ajuda, a Tua sabedoria, o Teu entendimento, que o Senhor abra os nossos corações aqui hoje, que todos os pais que estão aqui hoje possam estar dispostos a entender um pouquinho mais da Tua palavra, dos Teus conselhos e do que o Senhor deseja de nós como pais nas vidas dos nossos filhos. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria já começar de cara com uma informação, né? A gente tem que entender, quando a gente fala sobre educação de filhos, a gente tem que entender que ela não começa com teologia e ela não começa com estratégias. Não. Ela começa com uma confissão. Como assim, Dirceu? Ela começa com a confissão de que a gente, como pais, a gente tem que entender que educar filhos é uma tarefa impossível. De novo, educar filhos é uma tarefa impossível. Nós, por nós mesmos, não vamos conseguir nunca educar filhos. Sem a ajuda de Deus, nós, como pais, nunca vamos conseguir educar filhos. Você que é pai, pare e pense por um minuto na responsabilidade dessa tarefa. Pensa só por um minuto na responsabilidade dessa tarefa. Pensa nas implicações disso. Quais são as implicações disso? Pensa na importância e na responsabilidade de nós sermos uma ferramenta de Deus na formação de uma alma humana. Está pensando? Conforme eu fui estudando essa semana, a gente chegou no final, né? Ontem a gente estava conversando, a gente alinhando o que a gente ia falar aqui, e a gente chegou a uma conclusão. O Dirceu, a Sabrina falou, Dirceu, acho que tudo que a gente está falando aqui, a gente não faz quase nada. Porque é muito difícil. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Pensa só no significado disso na vida de outro ser humano. Deus,
Ele colocou para a gente essa tarefa para que a gente possa participar com Ele no processo de formar pessoas e educar pessoas não só para essa vida, mas também para a vida eterna. Consegue entender isso? A verdade, gente, é que a gente nunca vai conseguir isso sozinho. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui hoje jogando pratos limpos, é falar assim, olha, eu tenho que começar com uma confissão de que eu não sou capaz. Eu sozinho não sou capaz. Nós não somos capazes. Sabe por quê? Sabe por que educar filhos é uma tarefa tão impossível, né? É uma tarefa tão difícil? Porque não é natural, gente, para a gente abrir mão da nossa vontade em função do outro. Não é natural. A nossa tendência como ser humano, a nossa tendência como pecadores é pensar primeiro em mim para depois pensar no outro. A nossa tendência como seres humanos é sermos egoístas, egocêntricos. Essa é a natureza do pecado. Não é natural para a gente ser paciente. Não é natural para a gente abrir mão do nosso tempo e energia em função de outros. Não é natural para a gente isso. Não é natural para a gente abdicar, abrir mão, se abnegar. Não é natural. E por mais que você às vezes possa estar parado pensando, não, mas eu faço isso, eu sou assim. É uma mentira que você está contando para você mesmo. Porque não é natural do ser humano isso. Por isso que a gente precisa da ajuda de Deus. A gente precisa da ajuda de Deus para que a gente possa conseguir refletir o caráter de Deus na educação dos nossos filhos. E aí, gente, eu vou falar por mim. Quantas vezes eu já entrei no meu quarto, angustiado e estressado, triste, por ter errado. Quantas vezes eu percebi que eu estava tentando alcançar o coração dos meus filhos com ameaças vazias. Quantas vezes eu tentei por mim mesmo transformar o coração dos meus filhos. E, gente, isso é impossível. Você não consegue transformar o coração dos seus filhos. Você não consegue, eu não consigo. É só Deus que faz isso. É só o Espírito Santo que faz isso. Então o que a gente tem que fazer é pedir graça de Deus e pedir a ajuda dEle para que Ele possa nos usar como ferramentas para que os corações dos nossos filhos sejam transformados, porque nós, por nós mesmos, não vamos conseguir fazer isso nunca. Quantas vezes eu, Dirceu, ameacei meus filhos com a lei de Deus, ao invés de atraí-los com a sua graça? Quantas e quantas vezes? E é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. Deus não chama a gente porque nós somos capazes. Deus nos chama porque Ele é capaz. E a gente, precisando dEle nesse processo, a gente possa se aproximar dEle e fazer com que os nossos filhos se aproximem dEle. De novo, Deus não nos chama porque nós somos capazes. Deus nos chama porque Ele é capaz. E através desse processo de dependência total, a gente possa se aproximar de Deus e os nossos filhos possam também se aproximar de Deus. Pensa só na Bíblia. Os grandes heróis da fé. Moisés era capaz? Não. De tirar o povo do Egito? Não. Davi era capaz de ser rei, de governar? Não. Os discípulos eram capazes de espalhar o evangelho por todo mundo? Não. Nós também não somos. Segunda coisa que a gente tem que aprender isso antes de começar, tá? Então a primeira
é entender que essa é uma tarefa impossível que a gente não consegue sozinho, tá? E segundo, não existe fórmula mágica. Não existe. Não existem 7 estratégias para criar filhos bem-sucedidos. Isso não existe. Não existem 10 passos para o sucesso na paternidade. Não existe. Não existe um curso que te forme e que você consiga fazer com que os seus filhos sejam educados e responsáveis. Não existe. Não existe fórmula mágica. Isso não existe. Pensa só, gente. Se fosse possível, se existissem mesmo 7 passos para criar filhos bem-sucedidos, 10 estratégias para não sei o quê, se fosse possível, Jesus não precisaria ter vindo. Se fosse possível, Jesus não precisaria ter vindo. Porque nós estaríamos conquistando, entre aspas, o coração dos nossos filhos através de ações, de obras, de atitudes. A gente não precisaria da graça de Deus. Tá? O evangelho que nós confessamos e professamos joga todas essas estratégias pelo ralo. Uma vez eu ganhei um livro, eu não vou lembrar exatamente o nome do livro, mas era mais ou menos isso. 7 passos para que você consiga formar filhos bem-sucedidos e de sucesso. Eu não sei se eu fiz fogueira dele, ou se eu doei para algum, né? Porque realmente não existe, gente. Não existe fórmula mágica. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós estamos aqui hoje, eu e a Sabrina, não como pessoas que de alguma maneira conseguiram. Pelo contrário. Como eu disse, ontem mesmo a gente estava conversando como a gente é falho, como a gente tem dificuldades. A gente está no mesmo patamar aqui. A gente todo dia depende da graça e da misericórdia de Deus, todo dia. Então, a gente vai passar hoje o estudo por 5 tópicos, tá? Primeiro é a identificação, tá? Segundo, são as maneiras, as ferramentas que os pais usam, normalmente, para conseguir alcançar o coração dos filhos. Terceiro, lei e graça na educação de filhos. Quarto, autoridade, como funciona a autoridade dos pais. E quinto, a nossa missão como pais. São 5, mas são rápidos, tá? Então, primeiro, identificação. Pensa só nessa situação. Domingo à noite, hoje à noite. Vamos dar um exemplo aí. Vocês têm os seus filhos e o horário de dormir dos seus filhos é 9h30 da noite, certo? Às 9h25, 5 minutos antes da hora de dormir, seu filho de 7 anos entra no quarto e fala para você: ô mãe, quê? Filho, o que está acontecendo? Ô mãe, tem um trabalho de ciências para amanhã. Quem nunca passou por isso? Né? Tem um trabalho de ciências para amanhã. Nessa hora a sua pressão sobe e o sangue sobe. Né? Você quer matar essa criança. Ah é, filho? Eu tenho um trabalho de ciências para amanhã e você vem me falar isso 5 minutos antes da hora que você normalmente vai dormir? O que precisa para fazer esse trabalho? Ele começa numa boa. Não, eu preciso de algumas fotos da Caatinga. Né? Relevos, né? Isso é fácil. Aí você pensa, isso é fácil, é só imprimir, né? Pronto, a gente imprime. O que você precisa mais? De cola. Cola todo filho tem no estojo, ou penal, como se chamam. Cola é fácil, né? E o que mais? Tinta guache, cartolina amarelo fluorescente. Não tem como. E aí, nessa hora, você sabe que esse trabalho foi dado pelo professor há 6 anos. Só que ele deixou para fazer quando? Na última hora. Na última hora.
E aí você começa a despejar um monte de ameaças e lições de moral em cima do seu filho. Como você pôde deixar para a última hora? O que aconteceu? Por que você não pensou? Por que você não me falou isso antes? Você acha que tem alguma papelaria aberta agora? Domingo, 21h30? Não tem. E mesmo se tivesse, eu não queria, eu estou de pijama, eu não vou na papelaria. E aí você começa a despejar um monte de coisas nele, e você, pior ainda, né? Tem aqueles pais como, quando eu tinha a sua idade. Aí você sabe que vem besteira, né? Porque o pai ou é desmemoriado, né? Nunca lembra das coisas erradas que fez, né? E aí coloca aquela carga imensa sobre os ombros do filho. Conseguiu visualizar a situação? Agora pare e pense. Se coloque do lado de fora da situação e olhe do lado de fora essa situação. Qual foi o erro do seu filho? Qual foi o pecado? Vamos dizer assim. Procrastinação. Sabe o que é isso? O que é procrastinação? Deixar as coisas para depois. Eu vou empurrando com a barriga. Agora pare e pense. Seja sincero agora. Não existe nenhuma área da sua vida que você tenha esse mesmo problema, esse mesmo pecado? Quantas pessoas aqui têm alguma coisa na sua casa que está por arrumar há meses? Alguma coisa que está por arrumar, por consertar há meses. Quer seja uma tomada, um forro, uma goteira, um telhado, alguma coisa assim. Isso é o que, gente? Procrastinação. Vamos ser bem honestos aqui agora. Deus está vendo. Quem já fez a declaração de imposto de renda? Isso é o que, gente? Procrastinação. A gente sabe no Brasil que 40% das pessoas fazem a declaração de imposto de renda no último dia. No último dia. Né? É procrastinação. A hora do culto é que horas? Agora peguei pesado, né? A hora do culto é que horas? Mas dá tempo. Eu vou empurrando com a barriga, né? Gente, a gente tem que reconhecer que nós temos mais semelhanças do que diferenças com os nossos filhos. A gente tem que reconhecer que a gente luta com os mesmos pecados. A gente tem que reconhecer que mesmo que por muitas vezes sejam em áreas diferentes, a gente passa pelas mesmas lutas. E se a gente começa a despejar uma carga imensa em cima deles, nessas horas, a gente cria uma diferença muito grande. Parece que a gente é santo e eles são os pecadores, né? Quando a gente age com arrogância e superioridade, isso gera frustração, porque, gente, os nossos filhos sabem, eles conhecem os nossos erros e os nossos pecados, eles sabem. Eles sabem. Se você tem um filho de 3, 4 anos, ele já conhece os seus pecados. Ele sabe como ele vai mexer com você ou como ela vai mexer com você. Eles conhecem os nossos pecados e os nossos erros. Hoje eu estou com um filho assistindo aqui. Não é verdade, Samuel, que você conhece os nossos erros e os nossos pecados? Pronto. Ele fala, é lógico, né? É claro que eu conheço, né? Agora, se a gente ignora isso, se a gente deixa isso de lado, se a gente finge que a gente é bom, se a gente finge que a gente é superior, que a gente é melhor, isso frustra.
Isso dá raiva neles. E aí quando eles forem adultos, deixa esse velho falando aí que ele fala um monte de coisa, mas não faz nada. Nessa hora do trabalho de ciências, você pode chegar e falar assim, e eu sei que é difícil, tá, gente? Eu sei. Filho, filha, eu também luto com isso. A minha tendência é priorizar para mim o que é mais confortável e deixar para frente o que é mais desconfortável. É isso, eu sou assim também. Eu sei exatamente o que aconteceu com você. Mas, infelizmente, não vai ser possível fazer esse trabalho de ciências para amanhã. Não vai. E eu não vou escrever aquele bilhete mágico para a sua professora para que ela prorrogue o prazo para você. Porque foi uma falha sua e você vai ter que aceitar as consequências do seu erro. Sábado à tarde, você está sentado assistindo um jogo de futebol do time, né? Os homens aqui. Está sentado assistindo o jogo de futebol. E aí, de repente, você começa a ouvir aquela gritaria. 2 dos seus filhos estão brigando. Estão brigando, discutindo. Começa aquela bagunça. E aí você chega para ver o que está acontecendo. É impressionante, gente. Quem é pai aqui vai entender, quem é mãe vai entender. Eles têm 897 brinquedos, mas eles estão brigando por 1. Tem aquela caixa, cesto, sei lá como vocês guardam isso em casa, mas está cheio de brinquedo. Eles estão brigando por 1. E aí quando você chega, os 2 começam a tentar te convencer o porquê eles têm o privilégio, ou deveriam ter o privilégio de ficar com aquele brinquedo. E aí nesse momento, você que é pai, qual pergunta que você faz? Vamos ver se vocês... Eles estão brigando por um brinquedo. Qual pergunta você faz? Quem pegou primeiro? Só um parênteses aqui. Só um parênteses. Olha só que padrão maravilhoso. Quem pegou primeiro? Isso quer dizer que você está tentando consertar profundas idolatrias do seu coração com uma regra. Quer dizer que pegar primeiro absolve você da responsabilidade de amar e compartilhar com o próximo. Olha só que bênção que a gente está ensinando para os nossos filhos. Significa que se eu pegar primeiro, eu não preciso amar o meu próximo, eu não preciso compartilhar, eu não preciso dividir. Fechou parênteses. Pensa um pouco nessa situação, dos seus filhos brigando por um brinquedo, eles querendo ter vantagem. Qual é o erro dos seus filhos aí? Qual é o pecado? Egoísmo, egocentrismo, levar vantagem. Em que áreas da sua vida você luta com isso? Eu troquei de carro há pouco tempo, né? E quando a gente vai trocar de carro, a gente tem aquela fase da negociação, né? Nessa hora, eu estava no lado do comprador. Quando eu trabalho, eu estou do lado do vendedor, né? Mas nessa hora, eu estava no lado do comprador, tentando negociar, né? Quando você vai negociar a compra de um produto, de um carro, por exemplo, você quer levar vantagem? Ou você pensa no outro também? Qual é aquela coisa que a gente adora falar depois que a gente compra um negócio assim? Mas eu paguei muito barato, mais barato do que o normal. Ou seja, eu levei vantagem, eu acabei com ele. A gente faz isso, gente. Isso é egoísmo, isso é egocentrismo, isso é avareza. Veja, gente, a gente luta com os mesmos pecados, Essa identificação, a primeira coisa, essa identificação é importante, porque a gente tem que se colocar como pecadores, a autoridade a gente vai falar mais tarde, mas como pecadores a gente tem que se colocar no mesmo nível.
Entendem? E aí, quando a gente está lutando com isso, a gente às vezes usa algumas ferramentas que a Sabrina vai falar, que são ferramentas que eu acredito que todos os pais usam ou já usaram alguma vez na vida. Reforçando aquilo que o Dirceu falou no começo, conforme a gente foi trabalhando, estudando, lemos livros essa semana sobre isso, chegou uma hora que eu falei para ele assim, certeza que a gente pode ir lá falar sobre isso? Porque a gente via como a gente erra todo dia em muitas coisas, né? Mas, por outro lado, a gente também descobriu que nós somos humanos e pecadores. E não significa aqui, gente, que vai sair todo mundo daqui agora, ó, perfeitão, e ninguém vai errar mais. A gente vai errar quando sair daqui. A diferença é a gente entender qual é o propósito de Deus na criação dos filhos e pedir ajuda para Ele todos os dias. Porque vão ser todos os dias. Alguns mais difíceis, alguns menos difíceis, mas essas dificuldades vão acontecer e quando eles são pequenininhos, a Mariana e o Jonathan estejam preparados, eles nascem achando que mandam no mundo, são depois que eles são crianças, adolescentes, jovens e casados. Né? Filho é filho para o resto da vida. Então, não é fácil. Né? E, mais uma vez, é só com a ajuda de Deus. E aí eu vou falar um pouquinho, não sobre as ferramentas certas que nós devemos usar, mas as que a gente usa. Né? E aqui, gente, ninguém se sinta o maior pecador porque usa, não. Eu uso todas. Estou tentando melhorar, principalmente depois que eu fiz esse estudo. Né? Eu brinco que essa semana a gente passou se corrigindo muito. A gente falava alguma coisa, um olhava para o outro, e aí a gente falava de outro jeito. Cara, a gente acabou de estudar isso, está fazendo isso. Por quê? Porque as circunstâncias do dia acabam nos fazendo. Né? Cara, tem dia que a gente está super bem com a vida. E nesse dia, como é fácil ter paciência com os filhos? E o dia que a gente não está tão bem com a vida? E o dia que a gente está super estressado com o trabalho? A gente esquece tudo. Né? E a gente quer resolver o problema da maneira mais rápida. E, normalmente, a maneira mais rápida não é a mais certa. Então, vamos lá. A primeira ferramenta é o medo. Acredito que ninguém faça isso aqui. Você sabe o que vai acontecer se eu subir essas escadas? Ninguém faz isso. Né? Se você fizer isso novamente, vou te deixar de castigo durante meses. Se você não arrumar o seu quarto, eu vou pegar tudo que tiver fora do lugar e vou jogar no lixo. E aí eu quero ver como é que você vai se virar. Né? Se você me desobedecer, eu vou te deixar de castigo por tanto tempo que você vai esquecer como é que é brincar na rua. E normalmente, gente, as nossas ameaças, elas são um pouco pesadas, né? A gente fala bem assim, ó, se você não sair, se você não fizer isso, você não vai sair agora. Não, é a semana, é meses. Eu vou jogar tudo fora, não é? Quem que jogou aqui? Se eu não ver esses brinquedos todos dentro da caixa, eu vou jogar tudo isso fora. A gente vai jogar fora? Não vai. Mas a gente fala que vai. Né? A gente ameaça. O que acontece, gente, com esse tipo de ameaça como medo? Gente, mais uma vez, a gente vai fazer isso de novo, e de novo, e de novo. Mas é bem importante que a gente, das próximas vezes, pense um pouquinho. Mais uma vez, e nós vamos falar sobre isso quando a gente falar em autoridade, não significa que agora, nossa, se os crianças estivessem aqui, estavam vibrando. Cara, não pode mais brigar, não pode mais gritar, não pode... Não é bem assim, né? Mas algumas ameaças não devem ser feitas, principalmente se a gente não conseguir cumprir. Então, pense em coisas que vão ser viáveis de se cumprir, né? Mas elas sozinhas são vazias. Quando a gente está falando em corrigir o nosso filho, disciplinar, seja da forma que for, se for somente botando medo, vai resolver naqueles minutos. Somente naqueles minutos. É rápido? É super rápido para a gente. E às vezes a gente opta pelo rápido. O rápido dá muito menos trabalho. Né? Outra coisa, recompensas. Essa é ótima quando a gente quer alguma coisa, né? A gente já está cansado. Ó, se você fizer isso, a mamãe dá isso para você. E a gente vai dando. Eu não sei se vocês percebem como daqui a pouco a bala não é mais suficiente. E as recompensas têm que ir aumentando. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu com o Dani na escola esse ano. A professora dele fez um trato, um combinado com eles no começo do ano. Se tem psicólogos aqui, vão morrer agora. O trato era, tem um semáforo, cada criança tem o seu semáforo. Desobedeceu, conversou com um coleguinha, não levou lição,
Você vai mudando a cor do semáforo. Você começa no verde toda segunda-feira. E aí você vai para o amarelo ou para o vermelho. Se no final da semana você estiver no vermelho, você não ganha nada e ganha uma advertência. Vai chegar no aplicativo do colégio aqui para a gente. Se você aprontou alguma coisa que não foi tão grave assim e estiver no amarelo, você ganha uma bala. Mas se foi 10, está no verde, você ganha um pirulito. No começo foi muito legal. Eles achavam o máximo a ideia do semáforo. Por outro lado, aí já no WhatsApp, no grupo das mães, a coisa já começou a ferver, né? Porque aquela criança que esqueceu Ler é uma Aventura, que é um livrinho que eles têm que levar toda segunda-feira, já vai para o amarelo. Aí as mães, gente, mas uma vez que ele esqueceu, ele nunca esqueceu na vida. E ele está no amarelo, chegou chorando em casa. Então já começou a bombar o grupo das mães. E aí as mães já se doendo pelos filhos, né? As crianças chorando, porque tinham saído do amarelo, que estavam no vermelho. E aí o Dani chegou um dia para mim e falou bem assim, ô mãe, estava pensando, não vale a pena, né mãe, fazer todas as lições, não pode conversar uma vez com os amigos, por causa de um pirulito. O que acontece? A recompensa, no começo, era legal. Agora, ele começa a entender que não vale tanto a pena assim. E aí, começou a bombar no grupo das mães. Vou comprar um saco de pirulito para ter aqui em casa. E já falei para ele. O dia que não ganhar, a mamãe dá 3. As mães revoltadas com essa questão do bendito do semáforo. E é isso, gente, que a gente acaba... Pareceu assim meio absurdo, né? A gente, como mãe, não gostou da estratégia, porque realmente, assim, o Dani é aquela criança que ele faz tudo. E ele é super perfeccionista. Então, o pânico dele é sair do sinal verde. E eu tive que conversar com ele esses dias. Eu falei, filho, vai ter algum dia que a gente pode esquecer alguma coisa. E está tudo bem. Só que não está tudo tão bem assim, porque ele muda de sinal. E é um pouco vergonhoso para ele, porque daí o sinal dele na sala vai para o amarelo, e aí os amiguinhos riem, e todo mundo fala, ai, não sei quem foi para o amarelo, nunca tinha ido, foi para o amarelo agora. Então, assim, não é muito confortável para ele isso, né? E a gente muitas vezes faz a mesma coisa, né? Se você não fizer, eu te dou, acontece muito. Vou dar um exemplo para vocês de um menininho chamado Carlos. Pensa um menino que batia na irmã todos os dias. E o pai e a mãe já não sabiam mais o que fazer com essa criança. E aí o pai chegou e falou bem assim, filho, menino super tecnológico e tal, se você passar um mês sem bater na sua irmã, eu vou te dar um drone. Cara, até eu ficava perfeita, né? O menino focou naquilo, e o pai falou assim, falou para a mulher, né, para a esposa, cara, tô orgulhoso dele. Olha, já faz 2 semanas e ele nunca foi tão carinhoso com a irmã. Gente, ele queria o drone, né? E tá lá 1 mês. A irmã não chorou uma vez porque apanhou. O que o pai fez? Comprou o drone, pagou o frete mais caro para chegar rápido, porque ele estava tão orgulhoso do filho. E chegou o drone, a alegria do filho. Qual foi a primeira coisa que o menino fez quando chegou o drone? Subiu com o drone e paf, na cabeça da irmã. Já ganhei o drone. E dali para frente ele continuou batendo, arremessando as coisas na irmã. Por quê, gente? Mas não funcionou. A recompensa não funcionou? Recompensa é uma palavra bonita. Eu falo para a Sabrina que a gente tem que piorar essa palavra para a gente tomar noção do que ela é, na verdade. Suborno. Isso é suborno, gente. Se o teu filho está fazendo alguma coisa para ganhar algo em troca, ele está sendo subornado. Entende? Então, assim, por que não funcionou, gente? Foi o coração dele que foi tratado? Não. Os pais conversaram sobre o que estava acontecendo, porque, gente, é muito mais difícil, né? E tem hora que é impossível, né? Aí, mais uma vez, vamos lá. Impossível para a gente é pedir, todo dia que acordar, sabedoria a Deus, me dê calma, me dê paciência, porque a gente quer uma atitude que reflita rápido, numa mudança de comportamento rápida. E aí, quando você chega, se os pais tivessem chamado ele e falado assim, filho, veja bem o que você está fazendo. É correto? Deus está se agradando disso? Quando você bate na sua irmã, você acha que ela fica feliz com isso? E por que você faz isso? Isso vai levar tempo, né? E, gente, não se enganem que nesse mesmo momento, ele vai cair e falar assim, meu Deus, eu sou um pecador e eu estou pecando, e daqui para frente tudo vai mudar. Não vai mudar drasticamente. Isso tem que ser reforçado todos os dias. E, de repente, né, vai espaçar um pouco mais, o coraçãozinho vai começando a ser moldado, né? Mas dá trabalho.
E aí vem o nosso egoísmo. Tudo que dá trabalho, eu não quero. Eu quero resolver bem rápido, né? Conforme eles crescem e amadurecem, vão se elevando os níveis da recompensa. Se eu chegar para o Samuel e falar para ele assim, filho, ó, se você não fizer isso, tá, eu te dou um pirulito. Ele vai rir da minha cara. Eu falei, pirulito? Ele quer o quê? Um videogame novo, ele quer para valer a pena, né? Vamos falar aí com os jovens, quem sabe um carro, né? A gente até quando vai conseguir essa negociação com eles? Que abala o pirulito, ir para o shopping, vai começar a não ser suficiente. Eles não são bobos mais dessa idade. Enquanto é pequenininho, a gente consegue. Só que enquanto é pequenininho, também era muito mais fácil estar trabalhando o coração deles, né? E uma outra coisa que eu acho que é uma das piores é a vergonha, mas a gente faz isso também, né? Não consigo acreditar que você pensou em fazer isso. Nunca pensei que um dia eu teria um filho que fizesse isso. Gente, que vergonha de você. Às vezes me pergunto de onde você veio. Não soa duro isso? Cara, a gente faz isso. Não só soa, é duro. É duro, né? Da onde você veio, gente? De vocês. Né? Essas afirmações retratam pais empregando ferramentas de poder. A culpa. A vergonha, porque naquela hora ele sente a pior pessoa da face da terra. Né? Mais uma vez, gente, quando a gente fala em tudo isso, não significa que, ok, não pode gritar, não pode pôr de castigo, não pode oferecer recompensa. Então, vamos lá para a nova geração de crianças que você não pode nem corrigir mais. Porque é assim, né? Já experimentaram dar uma prensa numa criança no shopping? Já aconteceu de vezes de eu ver um pai, tudo bem que eu acho que ele estava passando dos limites ali, mas assim, se você pega o filho e fala assim, ó, pode parar agora com isso. O pessoal da mesa do lado já começa a olhar feio para você. Olha o que está fazendo com aquela criança. Se bobear no outro dia, tem um conselho tutelar na sua casa. Então, hoje a gente vive num contexto de que nós não podemos mais disciplinar, né? E a gente vai ver ali, quando a gente vai falar sobre a autoridade, que não é bem assim. Eles precisam de disciplina. A questão é, qual é a disciplina que vai ser eficaz? Tudo isso aqui, sem uma boa conversa, sem trabalhar o coração das crianças, é momentâneo e é em vão. Pode falar. E aí a gente entra na lei e na graça. Tá? Você tem uma filha que agora é uma adolescente de 15 anos. Ela sempre foi uma boa menina. Sempre tirou ótimas notas na escola, amizades ok, tudo certinho. Ela sempre quis vir para as reuniões de adolescentes da igreja. Ela sempre participou de tudo, tal. Só que nos últimos meses, você tem percebido algumas mudanças nela. Você tem percebido, por exemplo, que ela tem ficado muito em redes sociais. Quem é pai de adolescente, jovem, sabe que essa é uma luta diária, é uma crise diária em casa. Qual é o limite? Gente, você não vai encontrar na Bíblia dizendo um versículo assim, olha, o limite para o Instagram é 2 horas, 15 minutos, 48 segundos por dia. Tá? Não existe isso. Isso é de cada pai, dentro de cada família, dentro de cada contexto, e você vai ter que estipular as suas regras aí. Mas aí essa menina, ela começou a ficar muito vidrada em Instagram, em redes sociais. Ela começou a querer se comparar a essas atrizes e celebridades do momento. Ela começou a querer se vestir de maneira diferente, de uma maneira mais sensual, que ela não fazia antes. E aí você começa a lutar, gente, o que eu fiz, o que aconteceu, o que eu estou fazendo de errado. E você já tentou colocar todo tipo de restrições e de limitações e de castigos para que ela mudasse. Só que você percebe que nada disso está fazendo efeito. O que está acontecendo de errado nessa hora? E aí a gente vai entrar num assunto que fala sobre lei e graça. Eu acho que sobre a lei a gente está até meio cansado de ouvir dentro das igrejas com relação à correção, à disciplina, e nada disso tem que ser jogado fora, não é essa a questão.
Mas às vezes, e eu vou arriscar dizer frequentemente, alguns pais acabam se esquecendo da graça. Tá? A lei, ela nunca vai alcançar o coração do seu filho. As regras por si só nunca vão alcançar o coração do seu filho ou da sua filha. Nunca. É o Dirceu que está falando? Não, é a Bíblia. Romanos 3, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto nós somos pecadores. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Como? Por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção. A gente lê às vezes esse texto e acha que é só texto de igreja. Não, mas é texto de casa também. Todos sem distinção quer dizer aos pais e aos filhos também. Seus filhos nunca vão conseguir se tornar aceitáveis diante de Deus cumprindo regras. Você nunca vai alcançar o coração dos seus filhos através de regras. Nunca. É só a graça, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Então, a gente tem que entender, gente, que a lei, ela tem que cumprir bem o seu papel. Qual que é o papel da lei? É mostrar que nós somos pecadores, que nós erramos. Essa lei também tem que ser aplicada aos nossos filhos. E aí a gente entra, quem já me ouviu falar sobre criação de filhos sabe, eu uso uma ilustração que é como se fosse um funil. Pensa num funil, tá? Um cone, né? Quando seus filhos são pequenos, quando seus filhos são crianças menores, a educação tem que ser mais restritiva, sim. Você não pode chegar para o seu filho de 3 anos e falar, meu filho, fique à vontade em casa. Olha ali a cozinha, a gaveta das facas fica ali, a segunda. Você não pode fazer isso. Ele tem que saber entender o que é certo e o que é errado. O papel da lei é ensinar os nossos filhos o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, o que é aceitável e o que não é aceitável diante de Deus. E a gente tem que explicar, ensinar isso principalmente quando eles são pequenos. Eles vão errar muito, todos os dias. Ele vai querer botar o dedinho na tomada? Vai! Você vai ter que comprar aquele tapa-tomada? Vai! Por quê? Porque eles nascem pecadores. Todos nós nascemos pecadores, todos nós nascemos errados. Agora, se a gente tentar transformar o coração dos nossos filhos através de regras e através da lei, é aquilo que eu disse antes, Jesus não precisaria ter vindo. Entendem? Então, quando os nossos filhos são pequenos, a gente tem que ensinar para eles, sim, o que é certo e o que é errado. O que é aceitável e o que não é aceitável. Sem a lei de Deus, sem as regras, eles não saberiam que são pecadores. E acredite, gente, tem marmanjo aí adolescente que não foi ensinado quando era criança e que não acha que é pecador. Não, imagina, pecador é o bandido lá, é o cara que assassina, que rouba. Gente, a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. A gente tem que ensinar para eles que a única maneira deles conseguirem se tornar aceitáveis diante de Deus é por meio de Jesus. Não tem outro jeito. Não é obedecendo pai e mãe, não. Mas infelizmente tem filhos que têm mais medo dos pais do que de Deus. Acredite se quiser. Tem muitos filhos que têm mais medo dos pais, de decepcionar os pais, do que de Deus.
Por outro lado, tem filhos que não têm medo nenhum de decepcionar os pais. Que se dane o que esse cara e o que essa mulher pensam. Eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Somente a graça de Deus pode alcançar o coração dos nossos filhos. O plano de Deus, presta atenção aqui, gente. O plano de Deus é tornar visível, através de nós, ferramentas falhas e pecadoras, a graça dele. Só que a gente tem que ter um equilíbrio entre lei e graça. Então, assim, eu vou dar um exemplo, por exemplo. Eu, Dirceu, pessoalmente, particularmente, a minha tendência como pai é acabar sendo mais rígido do que mais gracioso. Essa é a minha tendência, é a tendência do meu coração. E às vezes eu sei, e eu erro por isso, eu acabo exagerando na rigidez. Às vezes eu acabo dando bronca sem precisar, sabe? Eu sei que essa é uma falha do Dirceu. Então, no meu coração do Dirceu, eu preciso aplicar muito a graça, para que eu entenda e para que eu tente equilibrar isso no meu coração. A Sabrina talvez seja o oposto. Ela tem muito mais facilidade de ser graciosa e amorosa do que ser rígida. Talvez, em alguns momentos, ela tenha que aplicar no coração dela a questão da lei, da rigidez da graça e da lei, da rigidez da lei e dos mandamentos de Deus. Por isso que às vezes no casal, Deus faz tudo perfeito, né? Então às vezes no casal um acaba equilibrando o outro. Ela vê às vezes que eu exagerei, Dirceu, mas não precisava. E aí eu volto, né? Peço perdão, reconheço meu erro, porque pais, isso é uma coisa importante também. Vocês devem pedir perdão aos seus filhos quando vocês erram. Senão eles vão achar que você é, infalível, impecável, né? Não se engane, gente, é o pecado no coração do seu filho que faz com que ele desobedeça a você. É o pecado no coração do seu filho que faz com que ele brigue com os irmãos dele. É o pecado no coração dos seus filhos que faz com que eles sejam atraídos pelo que é prejudicial e destrutivo. É o pecado no coração dos seus filhos que faz com que eles sejam materialistas, que eles queiram sempre o último brinquedo, o último videogame, o último iPhone, o último tudo. É o pecado que faz com que eles sejam materialistas. É o mesmo pecado que age no nosso coração. A lei, ela indica o que é correto. A lei é como se fosse um exame, é uma ressonância magnética, né? Que todos nós aqui passamos, e aí você vai lá e você faz esse exame. E aí no final desse exame da lei, você pega o resultado e diz, você não tem jeito para você é pecador. Isso que é a lei, esse é o papel da lei. Nós temos que saber aonde a gente erra, mas só a graça pode transformar e alcançar o coração dos nossos filhos. Como a gente consegue trabalhar com os nossos filhos com essa autoridade, sabendo também que nós somos pecadores? Como, Sabrina? É uma coisa bem difícil, né? Porque ao mesmo tempo, esse equilíbrio é muito difícil, né? Que a gente sabe que eu preciso atingir o coração, e aí o Dirceu falou, e eu sou muito coração, né, nessas horas. E aí ele fala, mas quantas vezes a gente já falou? E aí a mãe, acho que a mãe tem essa tendência, né? De querer encobrir um pouquinho, e é importante também que a gente entenda a questão da autoridade, né? Tem um exemplo, dos autores de um livro que a gente leu, e ele fala que numa das palestras que ele estava, chegou uma senhora que falou que precisava falar com ele, e aí chegou para ele e falou bem assim, olha, vocês falam aí, acham que é muito fácil, né? Muito fácil. Aí ela começou a falar o que estava acontecendo com ela, que ela tinha um filho de 4 anos, e que ele simplesmente não obedecia.
Ela falou assim, olha, se eu digo que não para ele, a gente está no meio de um shopping, o estrago é tão enorme, porque ele grita, ele se joga, e agora ele resolveu me bater. Então, eu não vou falar que não, porque eu não vou passar essa vergonha toda. Então, ele tem o que ele quer, né? E aí ele fala, qual foi o erro dessa mãe? Uma criança de 4 anos manda nela, literalmente manda nela, né? O que faltou aí? Autoridade, né? Uma das coisas mais importantes como pai e mãe é entender que não estamos lidando com palavras e nem com as ações dos nossos filhos. A gente está lidando com o quê, gente? Com o coração. Que é o coração que a gente tem que o quê? Instruir, moldar, né? E aí, aquilo do funil que o Dirceu explicou, é porque é muito mais fácil moldar enquanto eles são pequenos, né? Seus filhos devem aprender logo cedo que nasceram num mundo de autoridade e que essa autoridade, a princípio, não é deles, né? Então, precisa ficar claro, gente, crianças, adolescentes, jovens que não obedecem os pais, que não têm noção da autoridade dos pais, vão se dar mal a vida toda em tudo. Vão ser aqueles adultos que não respeitam os chefes, vão ser adolescentes que não respeitam os professores, né? A gente tem essa questão lá em casa, e às vezes eles chegam lá em casa falando alguma coisa, principalmente de professores, né? Porque aquele professor não presta, porque ele fez isso, ele fez aquilo, né? E a gente escuta, mas o que aconteceu? E o que vocês fizeram? Ah, tá. Ok, às vezes realmente o professor não foi legal, né? Mas a gente fala para eles na hora, ok, mas você vai respeitar. Se a gente achar que realmente aquilo foi uma coisa relevante, nós como pais vamos no colégio conversar. Mas o papel deles é respeitar, né? Samuel chegou essa semana lá, ia ter uma festa fantasia na escola dele, e aí deu uma confusão lá, estavam escolhendo as fantasias meio malucas, e a escola suspendeu a festa fantasia. Eles ficaram revoltados, né? E aí ele falou, porque amanhã todo mundo queria fazer um mutim lá, e aí o Dirceu falou para ele, você não vai participar disso. Mas está errado. Está errado. A gente também concordou com ele que foi uma atitude meio chata do colégio, né? Drástica. Eles podiam ter conversado e chegado num ponto comum, mas a escola já acabou com a graça deles lá. Então a gente falou, filho, mesmo a gente concordando com você, né? Faça o seguinte, amanhã faça uma comissãozinha e vão lá conversar. Mas fazer mutim, aparecer todo mundo de fantasia, sem a escola querer e tal, isso é desrespeito, né? Eu sou meio chata lá em casa com relação, assim, com essa confusão que a gente teve de presidentes, né? Mais uma vez, sem partidarismo nenhum. Então, a gente tem a tendência que, se não é o meu presidente que eu apoiei, que assumiu, eu vou acabar com esse cara, né? E a gente tem a tendência de, dentro de casa, às vezes, ficar, nossa, não presta. Gente, eu estou ensinando aos meus filhos de que eles não precisam respeitar o governo do meu país. De que eles não precisam respeitar o chefe, de que eles não precisam respeitar os professores, né? E a Bíblia é muito clara nisso. Eu preciso respeitar as leis do meu país. Romanos 13 diz que toda autoridade vem de Deus. Não diz toda menos aquela que é do partido X. Toda. Sabe quando Paulo escreveu isso? Sabe quem era imperador de Roma? Nero. Nero queimava os cristãos, empalava eles. E Paulo escreveu que toda autoridade vem de Deus. A gente tem que respeitar essas autoridades. A autoridade de pais também vem de Deus. E os filhos têm que aprender desde cedo a respeitar essas autoridades. Hoje a gente está com um problema que tem uma geração que está chegando no mercado de trabalho, que elas foram educadas de uma maneira mais frouxa, vamos dizer assim, sem entender essa questão de autoridade. E aí elas chegam no mercado de trabalho, o Adrilei sabe muito bem isso, que ele dá curso justamente sobre isso, elas chegam no mercado de trabalho achando que os chefes são os pais deles. E o pai dele é a mesma coisa que nada, porque o pai ele não respeita, não está nem aí porque o pai e a mãe falam.
E aí você tem que, vou fazer o quê? Vou aplicar o funil com essa funcionária na minha empresa? Não tem como, não tem volta mais. A não ser que o coração dessa pessoa seja atingido pelo evangelho. E só o evangelho pode transformar essa pessoa. Essa é uma geração que está se perdendo, eles não param em empregos. Eles acham que eles têm que ter prioridade sobre tudo. Esse é o pecado do nosso coração, né? E assim, gente, por que é tão difícil, não só para os nossos filhos, mas como para a gente também, entender a questão da autoridade? Por quê? O Dirceu já falou sobre isso. O pecado faz a gente desejar tudo à nossa maneira. O pecado faz a gente estabelecer as nossas próprias regras. O pecado faz a gente sempre achar que a gente sabe o que é melhor. O pecado faz a gente desejar fazer a nossa vontade da maneira e da forma que a gente quiser e quando a gente quiser. Ele leva a gente a demonstrar resistência a tudo que é ordem que venha de outra pessoa. Né? Normalmente a gente quer que a nossa vontade prevaleça. O pecado coloca a gente e nossos filhos no centro do mundo. Né? Eles se acham o quê? Soberanos. E é por isso que a criança pequenininha já se acha soberana. Quando a criança, gente, quer botar a roupinha que ela quer, a criança de 1 ano, gente, quando eu escuto isso, eu juro que eu falo, meu Deus. A gente, como trabalha com isso, tem alguns influencers que a gente segue, e aí uma delas postou essa semana, gente, a menina saiu com uma roupa que eu falei, Jesus Cristo, o que é aquilo? Né? Tava frio, ela quis sair de roupa curta. E aí ela botou uma bota que não tinha nada a ver com uma roupa, com um vestido, em cima de uma blusa, e o cabelo de um jeito que ela queria. Estava horrível, estava uma bagunça aquela criança. E ela falou, o que fazer agora com essa mini adolescente de 1 ano e 8 meses que agora sabe o que quer? Vontade de dar uma surra nesse pai e nessa mãe. Porque está engraçadinho ela ver isso agora, mas ela vai ver qual vai ser o adolescente que ela está formando. Né? Porque se eles não entendem, gente, a autoridade, enquanto eles são pequenos e você ainda é maior, literalmente maior que eles. De estatura, né? E eles têm que olhar para cima para olhar para você. Você acha que eles vão entender quando eles tiverem o dobro do seu tamanho e você tiver que olhar para cima? Vai fazer um jovem entender que você tem que me obedecer. Até agora você nunca me obedeceu, mas agora você vai ter que me obedecer. Então, é muito mais fácil. Não significa, gente, que o mundo está perdido, porque, cara, o meu está assim, só que ele agora já tem 17 anos, acabou-se para mim. Vai ser mais difícil? Vai. Né? Mas o que a gente pode usar como ferramenta para um jovem desse? Exemplo. Oração. Né? É dessa maneira que você vai principalmente tocar no coração do seu filho mais velho. Porque, gente, quando você exige coisas dele que você não faz, aí você chega e fala bem assim, não é para falar assim comigo. Cara, meu chefe, olha, pensa uma pessoa idiota. Cara, o cara não pensa. Aí ele vai falar... Você está falando isso do chefe, não posso falar de você? Né? Né? Então, a gente em casa detona as autoridades do país, seja presidente, seja chefe, mas você tem que respeitar seu professor. Então, quando é criança, a gente ainda consegue dar uma engambelada ali. Mas o jovem... Quando é adolescente e jovem, aí realmente não adianta, você não consegue amarrar ele em casa, né? Não consegue mais. Então, aí o trabalho é diferente. O trabalho é através da influência, da oração e do testemunho. Influência, oração e testemunho. Sem isso, você não vai conseguir, né? Nem que ele te escute. E, gente, esse negócio da autoridade é tão importante que assim, a gente vê e observa cada coisa, desde dentro da nossa casa como fora. Ontem eu estava lá no condomínio, eu fui jogar futebol com os meus filhos, aí entrou um menininho. O menininho tinha 5 anos, era visitante, acho ali, alguma coisa assim. E aí a gente chegou, primeiro que ele chegou assim, não, eu vou jogar com vocês. Não pediu, mas tudo bem, eu deixo, pode jogar. Né? E o menininho tal, não sei o quê, falando e fazendo e desfazendo, não sei o quê. E aí chegou uma hora, eu não lembro em que situação que foi, que eles estavam brigando para ir no gol. Na minha época era diferente, a gente brigava para não ir no gol, eles estavam brigando para ir no gol. Tá bom. Eu vou no gol. Eu falei, olha, agora não, agora é ele. Ele, não, eu vou. E foi. Qual a noção que essa criança tem de autoridade? Nenhuma. Respeitar alguém que é mais velho? Nenhuma.
Isso é loucura, gente. Isso é loucura. E aí, que adulto esse menininho vai se formar, se ele não for atingido pela graça? Em Efésios 6, de 1 a 4, diz assim, ó: Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento, que tem muitas promessas. E qual é? Façam isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. E aí vem tudo aquilo que a gente falou, né? O que deixariam eles irritados? Você quer que eu faça e você não faz. Né? Ou aquela ameaça e aquele medo e aquela culpa que não vão levar a nada naquele momento, se a disciplina não estiver junto com o trabalho de estar trabalhando e instruindo o coração dos nossos filhos. Olha que legal, gente. Aqui o que diz é o seguinte: nós exercemos uma autoridade que é vinda de Deus. É como se nós fôssemos representantes de Deus, né? Então aqui ele usa uma frase que diz assim, ó: veja como é perfeito. Ele torna visível sua autoridade invisível, enviando figuras como seus representantes. Né? Então, ele faz com que a autoridade dele seja vista através da nossa vida nos nossos filhos. Olha a nossa responsabilidade. Como é que Deus agiria? Muitas vezes, se Deus fosse ser esse pai e essa mãe que a gente tem sido, a gente estava perdido. Né? Então, é pensar assim, sabe? O que eu tenho que fazer nesse momento? Mais uma vez, não é fácil. Nunca exerça autoridade de forma que pareça um rompimento com seu filho. Nunca deixe que a autoridade seja movida pelo humor do seu dia. Porque eles ficam malucos. Mas ontem eu fiz aquilo e eu podia e hoje eu não posso mais. Mas é que ontem eu estava tranquila e calma. Hoje eu estou irritada com o meu chefe. Então isso na cabecinha da criança, ela não vai entender. Porque, gente, tem dia que a gente fala não para umas coisas que não tem nada a ver, né? Às vezes a gente se pega lá em casa, assim, a gente está vendo um negócio, aí eles começam a falar alto, para de gritar. Aí eu falo, cara, eles estavam brincando. Mas a gente, no nosso egocentrismo, quer ver o bendito do filme, quer silêncio total numa casa com 4 crianças. Né? E aí, às vezes, a gente se corrige, né? Tá bom, pode brincar. Que a gente vê que a gente pegou, a gente já fala, antes de pensar. E eles estavam sentadinhos, jogando um negocinho ali, mas eles não podem falar. Então, às vezes, a gente tem um pouco de cuidado com que regras são essas que a gente está colocando, né? Lembrei de uma coisa agora, que esse autor, ele dá muitos exemplos, eu acho que fica bem fácil de a gente entender. Tem uma menininha, a Rebeca. A mãe estava lá, e isso a gente passa todos os dias, os brinquedos todos espalhados, e a mãe fala bem assim, Rebeca, vai guardar mais, mãe? Gente, por que eles têm que falar mais, mãe? Né? Vai dormir mais, eu agora que comecei. Vai tomar banho, mas bem na hora que eu estava jogando. Eles vão falar isso sempre. E aí a mãe da Rebeca foi, Rebeca, você vai agora guardar os brinquedos que você espalhou. E a Rebeca vai, o corpo vai, né? Mas ela vai gritando, esbravejando, dizendo que não é justo com ela aquilo que está acontecendo. Ela foi com o coração? Não, o corpo foi, né? Mas o coração não foi. E o que é certo a gente fazer nessa hora? Ai, deixa, que vai passar essa raiva. Porque, gente, agora é um tal de acolher a criança, né? Ai, seu filho teve um acesso, tal. Não briga, acolhe. Acolhe, abraça, e porque ela está passando por um momento difícil. Ok, entendo, vamos entender o que está acontecendo ali. Mas nessa hora levanta agora e para de fazer isso. Né? Então, hoje tem toda essa questão. Então, a Rebeca foi desse jeito, o que a gente tem que fazer, gente, numa hora dessa? Tá certo ela ir desse jeito? Ou eles sobem, adoram, quando tem escada em casa, aí que eles adoram subir batendo o pé, né? Eles sobem batendo o pé para fazer barulho, para ver que eles estão muito bravos, aí chegar em cima, batem a porta. O que a gente tem que fazer? Rebeca, volta aqui agora. Mas, mãe, eu estou guardando. Volte aqui agora. Você entendeu o porquê que você está guardando o brinquedo? Quem que bagunçou? Os brinquedos não são seus. Eu falei de alguma maneira errada com você, agora se você tiver falado de maneira errada, então acabou. Né? Então você também pode falar assim, caramba, Rebeca, guarda tudo isso agora. Aí você não vai poder perguntar se eu falei de maneira errada com você. Né? Mas você vai falar assim, a mamãe não falou errado com você. Não é injusto o que eu estou pedindo para você fazer. Você precisa de alguém
que explique o que é correto para você. Senão você não precisava de um pai e de uma mãe. Você entendeu? Agora sim, a Rebeca, mais uma vez, ela não vai falar, mamãe, me desculpa, eu sou uma pecadora, eu entendi. Não vai. Mas você plantou uma sementinha. Você explicou o que ela fez de errado e por que ela está errada em fazer aquilo. Então, também, deixar passar, porque às vezes é mais fácil também deixar passar. Deixar passar não vai moldar o coração dos nossos filhos. E não vai moldar, gente, do dia para a noite. A partir de amanhã, toda vez que eu mandar a Rebeca guardar os brinquedos, ela vai rindo, pulando e achando a melhor coisa do mundo. Ela não vai. Talvez você consiga a proeza de um momento ela ir. Não vai ser fácil, né? Mas, Rebeca, segunda vez, você mandou no outro dia? Rebeca, tá bom, mãe. Com certeza ela já vai entender mais. Quando a semente foi plantada, aí você, quando tem filhos mais velhos, adolescentes e jovens, você pode recorrer a outros recursos. E aí, ao invés de chegar e querer, né, impor sua autoridade de uma maneira com medo, vergonha, que isso não funciona mais, você pode e você vai ter a liberdade de chegar para o seu filho jovem e falar assim, mas você acha que Deus está se agradando disso? E você acha que isso é certo? Eu gosto de soltar perguntas assim, principalmente agora para o Samuel e para o Davi, que já são mais velhos. Então, às vezes eu solto algumas perguntas. E você acha isso certo? Você acha que Jesus faria isso? Entendem? Então muda. Para finalizar, eu sei que a gente passou bastante do tempo, eu peço perdão por isso, mas está acabando, 5 minutinhos a gente acaba. Qual é a nossa missão como pais cristãos que seguem a Deus? Qual é a nossa missão como pais? Se eu perguntar para você qual é o versículo mais importante que você lembra da Bíblia sobre educação de filhos, o que você me diria? Provérbios, que mais? Efésios. Eu tenho um, acho que é diferente desse de vocês. Jesus se aproximou deles e disse, toda autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Para mim, esse versículo fala mais sobre educação de filhos do que qualquer outro na Bíblia. Lógico, tem outros textos muito importantes, né? Mas para mim esse toca fundo no meu coração, porque esse é o papel que a gente tem. É essa tarefa impossível que Deus nos deixou para que a gente possa praticar somente com a ajuda dele. Vão e façam discípulos de todas as nações. O nosso principal papel como pai, gente, não é deixar um bom pé de meia para os nossos filhos. Não é deixar um imóvel para cada um quando a gente morrer. Não é deixar pagar uma boa formação para eles. Lógico que essas coisas são boas. Se você conseguir, graças a Deus, graça de Deus na sua vida. Não é para não fazer isso também, né? Rachou. Se conseguir, tudo bem, mas essa não é a tarefa principal. A tarefa principal de você como pai e mãe é levar seus filhos a Jesus. Essa é a tarefa principal. Ele pode morrer pobre, mas se ele morrer com Jesus no coração dele, ele vai passar a eternidade do seu lado. Amém? Vocês entendem? Vocês entendem o valor disso? É levar seus filhos a Jesus. Ser pai ou mãe não é simplesmente dizer o que pode e o que não pode fazer. Não é isso. A gente já viu aqui que não existem atalhos, né? Não existem fórmulas mágicas, não existem atalhos. Eu acho que a maioria de vocês, às vezes, pais de crianças menores, tá, mas e aí, o que eu faço? Né? Mas é o caminho mais difícil mesmo. É o caminho mais difícil mesmo. A gente tem que ensinar os nossos filhos a refletir na vida deles, que a vida deles tem que ser centrada em Deus.
E não na gente, não na família, não nas posses, não nas pessoas, não no emprego, não no casamento, quando eles se casarem, não. A vida deles tem que ser centrada em Deus. Eu li uma estatística essa semana, nesses livros que eu estava lendo, que eu fiquei abismado. O americano adora estatística, né? Isso é lá dos Estados Unidos. Então eles fizeram uma estatística. Qual o percentual de filhos, e aí eles colocam, né? Quando só o pai é cristão, quando só a mãe é cristã, quando os dois são cristãos, né? Qual o percentual de filhos que continuam na igreja? Eu me assustei, porque o maior percentual é quando os dois pais frequentam a igreja, e o percentual de filhos que tem os dois pais frequentando a igreja é de 36%. Os outros 64%, vazaram. Semana passada eu acabei saindo com os adolescentes, né? E eu fui pego de surpresa. E aí eu fiz uma pergunta só para eles, eu quis fazer a aula em cima dessa pergunta. Como eu faço, como você faz para ir para o céu? Para ser salvo, para ir para a eternidade. Salvo algumas exceções, eu fiquei meio preocupado, porque eles não sabiam explicar. Eu fiquei bem preocupado. Se eles não sabem como eles fazem para ir para o céu e para a eternidade, o que nós pais estamos fazendo em casa? A gente se cansa de falar do Bolsonaro, do Lula, a gente se cansa de falar do chefe chato, a gente se cansa de falar do político A, X ou B, mas a gente não fala de Deus. Não é para ter vergonha de falar de Deus. Deus tem que ser um assunto comum dentro da sua casa. Né? Salmo 145:4, e com isso eu encerro, diz assim: que cada geração conte aos seus filhos sobre as tuas obras e proclame o seu poder. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade, pelo desafio que o Senhor deu para várias pessoas que estão aqui hoje, que é sermos pais. Nós confessamos que nós não somos capazes. Nós confessamos que sozinhos a gente não consegue, a gente nunca vai conseguir. Nós confessamos que nós precisamos desesperadamente da sua ajuda e da sua graça e da sua sabedoria sobre as nossas vidas. Eu quero te pedir que o Senhor cuide da gente, que o Senhor cuide de cada lar que está aqui representado. A gente erra e a gente erra muito. Nós confessamos que nós erramos todos os dias na criação dos nossos filhos e nós pedimos perdão por causa disso. Nos perdoa por tantas vezes que às vezes a gente deixou o que era mais importante de lado. Nos perdoa por tantas vezes que a gente pensou primeiro em nós para depois pensar neles. Nos perdoa por tantas vezes que a gente pensou, às vezes, no bem-estar, nas coisas que iam durar do que no Senhor Jesus e no que o Senhor deseja para as nossas vidas. Nós queremos te pedir a sua ajuda e nós queremos te pedir misericórdia para que o Senhor derrame do seu amor, da sua graça, da sua sabedoria, do seu discernimento, para que a gente entenda e que a gente saiba o que fazer nas situações difíceis que forem aparecendo no nosso caminhar. Nos ajuda a entender também que algumas situações difíceis que às vezes surgem nas nossas vidas ou nas vidas dos nossos filhos, têm o propósito de que o Senhor Jesus seja glorificado. Que através das dificuldades, que através das crises de relacionamento, que através
das situações complicadas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, a gente possa sempre glorificar o Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus seja a pessoa mais importante, não só aqui na igreja, mas lá em casa também. Na casa de cada família aqui representada. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê paz também. Tira esse fardo que às vezes a gente tem sobre os nossos ombros, de que a gente quer fazer tudo sozinho, mas a gente não consegue. A gente precisa do Senhor e é que a gente possa descansar no Senhor também. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.